amor, um grande testemunho ao povo judeu. E para falar sobre este tema, nós estamos novamente aqui com o pastor Ari Franklin Souza. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Ari, obrigado aí por atender o nosso convite para mais um programa. Shalom Aleichem, pastor Romualdo, shalom a todos aqueles que nos assistem aqui no programa Israel para Jesus. Grande privilégio para mim estar aqui com vocês, poder compartilhar daquilo que Deus tem feito na minha vida, né? E me ensinado ao longo desse tempo e também compartilhar do amor pelo povo judeu, que é o tema do nosso encontro. E a minha oração é que as pessoas que nos acompanham, que ao final desse programa possam ter o seu coração aquecido de amor pelo povo de Israel, pelo povo judeu, aqui no nosso país, fora do Brasil, que seja uma bênção. Muito bem, pastor Ari Franklin não está conosco aqui nos estúdios da IPPTV, ele está em Minas, porque reside em Minas. Pastor Ari Franklin, ele é diretor do Instituto Tzadik, trabalha conosco à distância, é um dos nossos professores, né, um dos nossos docentes nos diversos cursos que nós temos, e também é o coordenador missionário do projeto O Messias Judeu, que ele vai falar um pouco no programa de hoje. No programa anterior, o pastor Ari Franklin abordou sobre Romanos 1,16, que é um texto que guia o Instituto Tzadik nos seus trabalhos desde o início, e fala sobre a primazia do povo judeu na evangelização, fala a respeito do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos, né, seja judeus ou não judeus. E o pastor Ari, no finalzinho do último programa, falou a respeito, né, sobre esse processo que levou ele a estar engajado no compartilhar do evangelho aos judeus. O pastor Ari Franklin foi pastor por vários anos da Igreja Presbiteriana do Brasil em Higienópolis, que é o bairro mais judaico de São Paulo, e é onde está a sede do Instituto Tzadik. E no programa de hoje, o pastor Ari vai poder compartilhar um pouco mais das suas experiências, né? Não só dele, mas de sua família também, da sua esposa, né? A Tuca, a querida Tuca, que também é associada nossa do Instituto Tzadik e trabalhou também diretamente conosco aqui quando residiam aqui em São Paulo. Então vamos retomar a nossa conversa, né? Desde o último programa, pastor Ari. Como se deu então esse desenvolvimento, né? Ou esse envolvimento seu com o povo judeu? Trabalhando num bairro judaico, como eu tinha dito no nosso programa anterior, né? Muitas vezes você fica contempla toda aquela situação, convive com judeus, mora no mesmo condomínio que outras famílias judaicas, mas aquilo era algo distante para mim, até que eu tive contato com o Instituto Tzadik, né? E aí, através também do pastor Ion Ferreira, que ama judeus assim de uma maneira tremenda, alguém que é uma grande inspiração para mim, no que diz respeito a isso. E aí eu lembro que foi sim a partir de 2017 que eu, estudando agora como aluno do Conhecendo o Messias nas Escrituras, que é um curso nosso do Instituto Tzadik, eu pude entender algo que sempre esteve na minha Bíblia, está nas nossas Bíblias, aquilo que está em Romanos capítulo 1:16, primeiro ao judeu. Pude entender que a Bíblia é um livro judaico, pude entender que Jesus era judeu, viveu uma vida perfeitamente judaica, se vestiu como um rabi, ele esteve entre o seu povo, pregou para esse povo, e hoje nós recebemos essa graça, todos aqueles que são judeus e não judeus, porque ele veio e esteve entre nós. Jesus não esteve em Roma, Jesus não esteve em outras cidades fora da terra de Israel, que eram famosas, como Atenas, como Egito, mas ele esteve entre os seus e pregou para eles. Então, quando isso fez sentido para mim, eu pude ver
o tempo perdido, né? Quantas oportunidades eu tive, e como a Bíblia diz, a gente tem que remir o tempo. E aí, a partir daí, eu tive a oportunidade, através do Instituto Tzadik, de me aperfeiçoar biblicamente, né? Como nós falamos no nosso programa anterior. Muitas vezes nós falamos sobre comunidade local, falamos sobre as suas programações, sobre muitas coisas, sobre eventos, mas não falamos sobre a coisa mais importante, sobre o Evangelho, que é Jesus. E eu tinha que, então, entender como que eu podia falar do Evangelho. E foi aí que o ITB entrou na minha vida e me capacitou para poder falar desse Evangelho para um judeu. É do mesmo jeito que eu falo para um não judeu? Pode até ser, porque a boa parte da comunidade judaica é daquilo que nós chamamos de judeus assimilados. São judeus não religiosos, pessoas secularizadas, né? Que guardam, quando muito, aí um feriado ou outro, mas que não frequentam necessariamente as sinagogas no Shabat, enfim, né? Mas existem muitos que são religiosos, mas para religiosos e não religiosos, a arma mais eficaz para se falar de Yeshua, para se falar do Mashiach, para se falar de Jesus, né? Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, né? Ha-Mashiach é o Messias. Para se falar sobre o Messias, Yeshua, Jesus, nós precisamos abordar o que a Bíblia fala sobre quem seria esse Messias, as profecias messiânicas. Sem profecia messiânica, nós não conseguimos chegar nele, né? É diferente quando você fala para alguém que já vem de algum tipo de fé cristã, né, de alguma raiz cristã, mas que de alguma maneira no nosso país, né, já conhece Jesus, nem que seja nominalmente. Para o judeu não é bem assim. E muitos deles já são preparados desde a terra infância pelos seus líderes, né, para estarem, entre aspas, vacinados contra aquelas coisas que nós falamos a, sobre Jesus, né? Então nós precisamos ficar um pouco atentos a isso. Muito bem. Dentre a sua participação e estando inserido na comunidade judaica, né, efetivamente, você pode compartilhar para a gente um pouquinho das suas experiências, né, entre os judeus, uma vez se preparando no Instituto Tzadik, fazendo o curso e também tornando-se, né, obreiro, né, fazendo parte, né, do time. Pode compartilhar para a gente aí algumas experiências interessantes aí de evangelização entre os judeus? Olha, as pessoas sempre perguntam, né, como que acontece isso. Nós temos várias práticas no ITB. Recentemente, no último ano, a gente estava na Avenida Paulista, com uma programação ali toda especial, que os judeus eles entendiam aquilo que estava acontecendo. Não judeus ficavam admirados, curiosos. A gente falava sobre Shalom, e foi uma coisa interessante. Mas comigo e com a minha esposa, nós tivemos a oportunidade de testemunhar, que é o título de hoje, né? Através do amor. E eu vou falar como. Existem muitas organizações judaicas, eu não posso falar o nome delas, mas existem muitas organizações judaicas do terceiro setor que abrem oportunidades preciosas e que você pode estar entre elas, no meio delas, como um voluntário para poder servir a comunidade. Quero deixar uma coisa bem clara: algumas delas, né, delas são muito rígidas quanto à questão do proselitismo. Então você não tem a opção, né, de falar abertamente: olha, você precisa de Jesus, você precisa de Yeshua. E eu trabalhei por mais de 1 ano e meio em uma dessas, muito conhecida, e a gente tinha entre eles até pessoas que eram vítimas do Holocausto. Eu tive a honra de conhecer pessoas com as suas tatuagens, né, de campos de concentração. Mas muitos deles olhavam para mim e a gente fazia amizade, eu servia e amavam o que eu
fazia, sem qualquer interesse que não fosse o amor. E eles perguntavam por quê, porque eles estavam acostumados a ter voluntários judeus, e quando encontravam pessoas como eu, como a Tuca e outros até, mas isso acontecia muito comigo e com ela, e perguntavam, mas por que você está aqui fazendo o que você faz? E a gente dizia por amor. E esse era o nosso conceito-chave. E eu tive a oportunidade, nesse período em que estive ali, de confessar, de professar, de testemunhar, né, sobre Jesus, sobre aquilo que ele fez na minha vida, falar um pouco sobre até as minhas raízes familiares judaicas, falar de como é rica a cultura judaica, da minha admiração pela cultura judaica, mesmo não vivendo uma vida judaica, não sendo eu um judeu da comunidade judaica. Ali a gente teve a oportunidade de discipular, nós discipulamos pessoas e tivemos até a honra, vejam só, de batizar um irmão querido, está presente nesse momento de que alguém reconhece, especialmente um judeu, que o Senhor Jesus, que Yeshua é o seu Messias, é o seu Hamashia, e foi uma oportunidade preciosa. Interessante, né? Podemos participar, né, do batismo, né, de um grande amigo e irmão, né, por conta desse trabalho de discipulado que você fez nessa organização, né? Foi um grande privilégio, né? Batizar um judeu. Exatamente. Foi algo que marcou a minha vida, também a sua, a nossa, eu e a minha esposa, que trabalhamos nesse projeto, né? E ter a confiança das pessoas que estavam sobre mim, tá? Então, estar num lugar onde eu não podia professar a minha fé, mas eu podia demonstrar a minha fé, tá? Isso é importante, isso é especial. Em muitos lugares você não vai ter a oportunidade de professar, de testemunhar com palavras, mas você vai ter a oportunidade de testemunhar com as suas obras, com o seu serviço, com o seu voluntariado, com aquilo que você pode fazer para abençoar a vida delas, né? Ser um remédio de Deus na vida dessas pessoas. Então foi algo assim fantástico, e durante esses anos aí eu tenho sempre compartilhado é, é, dessa oportunidade no voluntariado como uma estratégia de Deus para ser uma testemunha entre o povo judeu, tá? Com muito respeito, com muito carinho. O tempo que eu fiquei lá, né, desenvolvi grandes amizades. A porta ficou aberta para mim, para minha esposa. Nós nos dedicamos muito. Amamos as pessoas que trabalhavam conosco, que nos supervisionaram, que estavam ali, e especialmente aqueles queridos, aquelas queridas, né, da terceira idade, que era o nosso caso, que nós tínhamos a honra de poder servi-los. E às vezes você passa dias, semanas e meses para que o Senhor Jesus te dê uma oportunidade de você falar sobre Ele com segurança e testemunhar aquilo que ele fez na sua vida, né? Não apontando para uma igreja, para uma comunidade, como eu sempre gosto de dizer, mas apontando para o Messias. E é uma honra, queridos, é um privilégio. E essas oportunidades, elas estão aí. Então, você que nos assiste, você que nos assiste, você fica se questionando como você pode fazer isso, né? E eu gosto de dizer, quem mora na cidade de São Paulo ou em outras cidades que tenham comunidades judaicas, eu vim para o sudeste de Minas, eu estou em Passos, e numa cidade pequena, 120 mil habitantes, existe uma pequena comunidade judaica, eu já conheci alguns. Eu digo que sempre há um judeu.
que você trabalhe com ele, que seja liderado, seja seu chefe, que mora no condomínio que você mora. Se você encontra alguém, vê uma mesuzazinha lá na porta, né? Se for uma família judaica, em algum momento você vai poder servi-la, né? E você vai poder testemunhar de Jesus para eles. E não é com palavras grosseiras, nem com palavras ríspidas, né? Longe de nós aquela coisa, né? Foram judeus que mataram Jesus. Jesus era judeu, irmãos. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Os apóstolos eram judeus e a igreja nasce 100% judaica. Essas frases descontextualizadas que geraram ódio até, e muita coisa ruim aconteceu por conta dessa falta de conhecimento bíblico, né? Se somos amados hoje é porque a nação de Israel rejeitou o seu Messias, mas há promessas maravilhosas de Deus para o povo judeu. Um dos textos que eu mais amo é um texto de Deus para o povo judeu, né? Ele diz que com amor eterno eu te amei. Ele estava falando para o povo judeu. Deus ama esse povo com amor eterno. Em outro texto, ele vai falar sobre as estações do ano e diz, da mesma forma que elas não vão mudar, o meu amor por Israel nunca passará. É Deus quem está falando. E eu não entendo que Deus mudou de opinião, né? Então, são promessas de Deus para esse povo e é um alvo missionário gigante que nós temos. E o texto de Romanos 1,16 diz que nós devemos começar a partir deles, a partir desse povo. E isso é uma razão para a gente ter um engajamento, né, maior, um desejo de se alcançar esse povo precioso que o Senhor ama, né? E sermos um vaso em suas mãos. Então, a partir desse breve testemunho de trabalho, né, que você acabou de passar aqui para a gente, né, entre o povo judeu, é uma boa estratégia, né, e oportunidade, né, de um não-judeu evangelizar um judeu, né, porque também o acesso dentro de um contexto religioso judaico para o não-judeu existe uma certa dificuldade, né. Então, Sim, aqui seria uma boa estratégia, né? Estar inserido dessa maneira, como você colocou, né? Participando como voluntário, em instituições que aceitam não-judeus participar, né? nós temos um irmão em Cristo em comum, né, que é um queridão nosso, que ele é judeu, né, foi presbítero durante muitos anos, é um líder. E esse querido irmão, ele serviu comigo na mesma organização. Na verdade, ele ainda serve até hoje, né? E eu falo para você, o que eu esperei, eu gosto de dizer para os alunos, né, que tudo que eu esperei por um ano para ganhar a confiança, para as pessoas confiarem em mim, para as pessoas verem que eu estava ali realmente por amor. Um judeu, ele tem uma identificação natural com outro judeu. Então, quando é um judeu crente no Senhor Jesus, ele nem precisa esconder a fé dele, né? Muitas vezes, e ele tem uma porta aberta que para nós é muito difícil. Então, eu digo o seguinte: quando nós testemunhamos de Jesus para um judeu e esse judeu ele é discipulado, ele entrega a sua vida para Jesus, ele confessa Jesus como seu Messias, como seu Senhor, e ele é discipulado, chega à maturidade. Irmãos, eu digo o seguinte, que o judeu, ele, dentro do possível, ele tem que estar na comunidade judaica, porque essa porta não pode se fechar. Tudo que um de nós, não judeu, gentil, tem toda uma dificuldade para chegarmos ao coração da alma judaica. Um judeu, ele não tem essa dificuldade. Então, os judeus crentes em Jesus são preciosos, são vasos especiais para testemunho ao seu próprio povo, ao povo judeu. Então, se de repente das pessoas que nos assistem aí, nós temos algum judeu, alguma irmã judia crente no Senhor Jesus, por favor, mantenha as portas abertas, os canais abertos para a comunidade,
porque você é um vaso especial, um vaso de honra para falar ao seu próprio povo, para falar ao povo do Senhor, que Deus ama, né? O povo que Deus ama, que ele diz que deu o seu próprio nome para esse povo. Então, nós temos essa dificuldade que um judeu não tem, né? E aqueles que não são judeus, a oportunidade mais próxima é conhecer a cultura judaica, conhecer a língua, né? Conhecer as organizações judaicas, culturais, terceiro setor e tantas outras, e criar afinidade com essas pessoas, de uma certa forma se inserir dentro da comunidade e poder servi-la com o objetivo de testemunhar do Senhor Jesus para cada uma delas. O Instituto Tzadik, ele prepara, especialmente não judeus, com preparo bíblico, tá? Com capacitação bíblica especializada. Nós já fazemos isso há mais de 50 anos, né? E o Senhor tem nos abençoado. E temos aí uma experiência vasta, né? Os costumes têm mudado, as oportunidades têm mudado. E em um momento nós já estivemos no Bom Retiro, nas calçadas, mas hoje isso é impossível. Hoje nós temos as redes sociais, temos o serviço, temos as oportunidades de trabalho e que nos dão esse engajamento, essa possibilidade de nos engajarmos na evangelização, no testemunho. Então, conheça mais, conheça sobre o nosso curso, Conhecendo o Messias nas Escrituras, mas nós temos um projeto novinho aí, que é o messiasjudeu.org, que é um site feito de judeu para judeu, que eu tenho a oportunidade de coordenar esse projeto missional, e o objetivo dele é que ele seja uma ferramenta online para testemunho ao judeu. Então, você conhece um judeu? Compartilha com ele o messiasjudeu.org. Lá vai ter testemunhos de judeus crentes em Cristo. Lá a gente está desenvolvendo ferramentas, artigos, material para que as igrejas possam usar livremente, tá? Esse material não tem nome de igreja, não vai ver nem o nome do nosso instituto lá. É um site exclusivamente evangelístico. Não vai ter pedidos de doação, nada. Fique em paz, fique tranquilo. Compartilhe. Você conhece algum judeu? Compartilhe o messiasjudeu.org para que ele possa conhecer mais sobre o verdadeiro Messias de Israel, do povo judeu, que é o Senhor Jesus, que é Yeshua, o Messias, o Hamashia. O pastor Ari, nós temos sempre aqui na abertura do nosso programa, né? Nós sempre frisamos que um dos nossos objetivos é encorajar aqueles que nos assistem a se encorajar a nós nesse projeto de testemunho entre judeus. Então não é tão difícil assim, né? Dá para colaborar conosco através de uma forma muito simples, né? Divulgando o site o messiasjudeu.org em suas redes, né? Encaminhando diretamente para um judeu. Não é tão difícil assim participar de um projeto de evangelização de judeus, né? A partir de casa mesmo é possível fazer isso, né? Pastor, o modo é muito fácil para as pessoas participarem disso. Como nós falamos, nós temos aí o nosso site, o messiasjudeu.org. Elas podem compartilhar, tá? Esse site, elas podem compartilhar o conteúdo com um judeu que trabalha com ele, aquele que é seu vizinho, que frequenta o mesmo clube. Eu aprendi há muitos anos atrás que nosso principal campo de evangelismo, né, é onde a gente mora, é onde a gente trabalha e é onde a gente se diverte. Então, seja no campo do nosso trabalho, seja no clube social, seja na piscina do condomínio, nas áreas comuns, né? Nas festas que a gente vai, às vezes nós participamos de festas e celebrações, né? E que aí nós temos a oportunidade de construir relacionamentos, né? Nós podemos então
fazer uso dos recursos que Deus deu para nós, para a gente poder testemunhar. Então, o Messias judeu foi algo que nasceu no nosso coração, né, que Deus pôs no nosso coração, do Instituto Sats, para servir a Igreja de Jesus. Aliás, a gente diz aqui, né, qualquer igreja que queira disponibilizar o link do site, o Messias Judeu pode ter, com a segurança de que a organização que está por trás é uma organização séria, cinquentenária, fiel à Bíblia, e que tem por único interesse capacitar a Igreja de Jesus a testemunhar ao povo judeu. Nós não somos uma igreja local, nós não concorremos com elas, nós servimos a igreja local. E o nosso objetivo é poder desenvolver ferramentas para que os crentes no Senhor Jesus, para que a igreja de Pinheiros, para que outras igrejas do Brasil inteiro possam ser testemunhas dele, possam anunciar a Jesus ao povo judeu. Muito bem, pastor Ari. Quero agradecer pela sua participação, por poder nos trazer esse privilégio de compartilhar suas experiências práticas aí de evangelismo entre os judeus. E obrigado mais uma vez pela sua participação. E queremos também agradecer você que esteve conosco aqui assistindo mais um programa Israel para Jesus. Muito obrigado pela a sua audiência e por chegar até o final deste programa juntamente aqui conosco. Eu me despeço deixando a você um grande abraço, Shalom Aleichem e até o nosso próximo programa.